Boa noite, meninas, tudo bem? Eu vou mandar uns convitezinhos aqui. Hoje o nosso tema vai ser sobre os tipos de fio, tá? Estilos de base. Então, assim, vou passar um pouquinho, gente. Oi, Cami, tudo bem? Deixa eu arrumar só aqui. Oi, Esther, tudo bem? Hoje a gente vai falar, gente, um pouquinho sobre os tipos de base dos fios, espessuras, curvaturas. Por que eu resolvi falar disso, gente? Eu noto que ontem mesmo eu fui tentar fazer uma compra de uns cílios e eu percebi que a vendedora não sabia nada do que eu tava falando. Por exemplo, eu pedi um fio brasileiro e ela tava me mostrando um alto fem. Então, por isso que eu resolvi falar sobre isso. Porque eu pensei, poxa, se a vendedora não entendeu o que eu tava falando, que era caixinha mix, volume brasileiro, imagina uma iniciante que não sabe o que comprar, vai chegar numa loja e tentar comprar alguma coisa, sabe? Porque assim, ó, a vendedora, às vezes ela é obrigada a saber o básico, né? Mas ela não entende dos princípios, às vezes, dos cílios ali. O que é um fio cônico, o que é um fio elipse, qual que é a diferença de cada um e tal. Às vezes ela sabe o básico, esse é cônico, esse é elipse porque tá anotado lá na caixa. Mas muitas vezes elas não sabem vender isso pra você, né? Nem sabe qual que é a diferença de um ou outro. Então, por isso que eu resolvi trazer essa live hoje pra vocês, para explicar melhor, né, qual que é a diferença de cada fio e como que é a acoplagem de cada fio, também para você ter uma boa retenção. Então, acho que vai ser um assunto bem interessante. E para iniciante que está perdida aí, quer ir lá na loja comprar algo e não sabe nem talvez o fio que está comprando de fio a fio, qual base que é. Então, é por isso que eu resolvi trazer essa live hoje, tá? Para vocês não se sentirem perdidas, não chegarem lá na loja assim, poxa, o que eu vim comprar aqui? Aí a vendedora te mostra diversas coisas, que elas têm muita coisa lá para vender, e de repente você vai lá e faz uma compra, às vezes, e gasta um dinheiro que não é necessário, e nem era aquilo que você precisava, né? Boa noite, Liz, boa noite, Kel. Sejam bem-vindas, Dri Kawane. Então, assim, o que acontece, gente? Quando a gente vai para comprar, muitas vezes as meninas da loja, as vendedoras da loja, não entendem muitas vezes o que a gente precisa. Então, o que eu notei? Às vezes o ponto-chave, o maior ali, às vezes é unha, então elas sabem vender melhor algo de unha, né, de esmaltação em gel, de alongamento e tal, e às vezes elas vendem poucas coisas de cílios, mas às vezes aquela pouca coisa que ela vende às vezes a loja que você encontra para estar comprando, ou é uma loja que vende aquele produto um pouco mais em conta do que outras lojas que estão vendendo vários produtos de extensão de cílios. Então, assim, às vezes a gente fica pesquisando, porque a gente sabe que hoje o material de cílios está muito caro, né? Teve um grande aumento. Então, quando a gente começa a pesquisar, né, ir atrás das lojinhas do que vende, a gente às vezes tem uma grande surpresa. Por exemplo, não é um assunto de hoje, mas eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Eu compro muito aquele lip gloss, que é aquele cotonete que fala que é descartável, não é um cotonete, mas ele imita com algodão sintético, ele não é um algodão mesmo, então eu uso ele para fazer higienização. E geralmente eu comprava ele em outros sites que vende muita coisa de cílios e eu acabava pagando R$24,90, R$23,90. E de repente eu encontrei uma loja, que eu nem lembro qual loja que é, gente, porque fugiu já, mas é uma loja que faz entrega para minha cidade, que tinha o mesmo para vender, detalhe, com um cabinho de brilhinho, tá? Que geralmente quando a gente compra nessas lojas de cílios mesmo, que tem bastante produto, esses com cabinho brilhinho, eles são até mais caros, né? Por causa do brilho, que não influencia em nada. Mas eles acabam sendo até mais caros. E eu encontrei essa loja que vendia os cotonetezinhos de brilhinho, a coisa mais linda, por R$12,99. Sabe? Por preço de atacado. Então, olha a diferença de 24
mesma quantidade, tá? Mesma unidade, 50 unidades, o de 24 e o de 12,99 também, a mesma quantidade, né? É só um exemplo para vocês saberem. Essa loja, o ponto-chave dela é cílios? Não, não é. Mas ela tem várias coisinhas em atacados e às vezes eles estão vendendo talvez esses cotonetes aí, que é os lip gloss, às vezes para maquiadora, passar batom e essas coisas assim. Só que eu encontrei, né, por um preço muito mais acessível. Só que elas talvez nem percebam que aquilo ali, né, seja para aquela tal função que a gente usa muito e não é o ponto deles, né, os cílios, por exemplo. E aí acaba que, se você for nessa loja, acaba que às vezes a vendedora não sabe te vender e talvez nem saiba o que você está procurando, mas que tem lá, sabe? Então por isso que é muito importante vocês entenderem como ler uma caixinha de cílios, né? Ah, Duda, lá tá 0.0 alguma coisa, algum número, tem uma letra e tem... fugiu. Espessura, a letra e a numeração da caixa. Tipo assim, tem uns que é 12, outros 11, o que é cada um deles. Então, eu vou fazer uma breve explicação aqui para vocês entenderem. Quando tá... Gente, eu só vou explicar isso aqui mais rápido para os iniciantes entenderem e depois eu vou falar sobre os tipos de acoplagem de fios, tá? Então, para você que tem dúvida de qual que é a diferença, não nos abandone na live. Eu vou fazer aqui rapidinho na borda aqui da minha agenda para mostrarem para vocês, tá? Quando tá lá a espessura, por exemplo, de fio a fio clássico, qual que são as espessuras que a gente tem no fio a fio clássico? A gente tem desde o 0.10 até o 0.25. Então, geralmente a gente tem 0.10, 0.12, 0.15, 0.20. Ah, tem o 18 também, tá? Só não vende muito aqui no Brasil. 0.18 e 0.25. Então, quando você vê essas numeraçõezinhas aqui, 0.10, 0.12, 0.15, 0.20, 0.25 e 0.10 lá na sua caixinha, isso é a espessura. O quanto esse fio é grosso, tá? Espessura. E quando a gente faz os cílios numa cliente, a gente tem que selecionar qual espessura a gente vai usar pra gente não colocar excesso de peso nesse fio, sabe? Então, assim, a minha cliente, por exemplo, ela tem uns cílios muito fininhos, né? E as espessuras mais coringas que é mais usada no mercado para o fio a fio clássico, é o 0.15 e o 0.20, tá? São duas espessuras que são muito utilizadas. Então, quando a gente simplesmente olha para os cílios da cliente, para a gente não ter, talvez, uma variedade muito grande de estoque, de não precisar comprar um tamanho de cada caixinha, você pode escolher duas espessuras que você vai utilizar no clássico, né? Um mais fino e um pouco mais grosso. Porque aí você já consegue entregar dois tipos de efeitos, né? Sem deixar a desejar para nenhuma nem outra, nem sobrecarregar o fio da cliente que tem os cílios mais finos e você vai ter uma espessura também um pouco mais espessa para clientes que quer uns cílios mais volumoso. Então, Duda, eu preciso trabalhar com fio a fio clássico e preciso já trabalhar com um volume? Não, vocês não precisam trabalhar com todas as técnicas que tem no mercado, mas você pode ter efeitos diferentes dentro de uma técnica, se vocês conseguem me entender. Então, assim, eu sou iniciante, estou me aperfeiçoando no fio a fio, não tem problema, você está se aperfeiçoando, tá? E com o tempo, quando você se sentir preparada, no momento certo, você pode fazer um curso de volume e oferecer algo a mais para sua cliente. Mas no momento, se você quer oferecer um a mais para sua cliente, você pode trabalhar apenas com fio a fio e só mesclar curvaturas ou espessuras que você vai entregar resultados diferentes. Por que eu digo isso? Quando a gente tem o 0.15, por exemplo, a gente consegue entregar um efeito mais natural.
Então, para clientes que são mais clean, que não querem nada sobrecarregado, que às vezes não tem, que tem medo de botar uma extensão de cílios, você vai numa espessura mais fina. Clientes que querem algo mais cheio, né, com um aspecto um pouco mais de volume, você pode trabalhar com o 0,20, que aí não é uma espessura tão grossa, né, mas já dá um belo salto ali do 0,15 até o 0,20, já dá uma boa diferença. Porque o 0,15 ele vai ficar mais natural. O 0,20 ele vai ficar mais cheio, né? Por causa da espessura que é mais grossa. E como é que eu vou escolher em qual cliente eu vou utilizar isso? Por exemplo, se o seu cliente tem os cílios fininho, pequenininho, que não suporta muito peso, né? Que aos seus olhos você olha e vê que ele é fraquinho, você vai optar por 0,15 porque ele não pesa tanto igual um 0,20. Talvez se você colocar um 0,20 nesses cílios, o que vai acontecer? Você vai olhar ali, vai ficar bonito, ok? Só que a sua retenção pode ser menor, porque o cílio natural dela não vai aguentar aquele peso, tá? E aí, você precisa que os cílios durem, né? Então, hoje você não vai aprender só sobre espessuras. Você vai aprender também como fazer isso para durar os seus cílios, tá? Então, assim, porque isso é muito importante, né? Cliente que não tem uma boa retenção, que os cílios, que ela vem até você e faz os cílios com você, às vezes ela dá uma chance. Por quê? Porque a cliente não gosta muito de reclamar, tá? Já vou ser sincera pra vocês. Tem cliente que gosta, reclama, faz aquela crítica construtiva pra você, você aceita e tenta melhorar ou tenta consertar o seu erro. Mas tem cliente que não aceita. É cliente que fala, não, só deixa quieto, não vou falar nada, não gosto de reclamar e tal, mas também não vou ficar gastando meu dinheiro. E aí é um momento que ela se retira e procura uma outra profissional. Então é muito importante que você entenda das espessuras para que você não sobrecarregue os cílios natural da cliente, para que você faça a escolha certa para os cílios natural daquela cliente e que você não danifique os cílios natural dela, porque você não pode botar um sobrepeso naqueles cílios que não vai aguentar e automaticamente eles vão cair muito mais rápido e você pode danificar a saúde desses cílios. Então é muito importante que você respeite essas regras, trabalhe com consciência para que a sua cliente retorne com um cílio saudável, tá? E que os cílios dela dure, porque não adianta você botar um sobrepeso ali que ele não vai durar. E aí, automaticamente, ela vai começando a ficar insatisfeita e às vezes nem te dá satisfação nenhuma. Às vezes ela dá, né, onde a gente tem uma segunda chance, mas tem clientes que não, e elas só simplesmente param de vir. Aí você perde cliente e nem sabe o motivo, né? Então é muito importante que vocês peguem um caderninho, anotem tintim por tintim para vocês não esquecerem. Aproveitar essa live muito, tá? Vamos lá, vamos dar continuação. Oi, Liz, sumida. Acho que eu não sinto falta das minhas meninas. Ó, quando você vê, então, as espessuras lá... Não, desculpa. Quando você vê esse número de 0,10, 0,12, 0,15, 0,20, 0,25, é a espessura. Quando você vê uma letra C, CC ou D, isso é a curvatura. O quanto esse fio é curvado, tá? Então, uma curvatura mais leve, né? C. Uma curvatura intermediária, CC. Uma curvatura mais curvada, para dar mais, abrir mais esse olhar mesmo, dar um pá. D. Tá? E as curvaturas, a gente vai... as curvaturas mais coringas ali, a curvatura mais coringa que existe é a CC. Porque ela não é tão curvada quanto a D, mas também não é tão aberta quanto a C. Então ela tá no meio termo. Então é uma curvatura aí super coringa para você estar, às vezes, iniciando o seu estoque sem precisar, talvez, comprar várias curvaturas de uma vez. Então, eu tô iniciando, qual espessura eu compro? Tô iniciando, qual curvatura eu compro? Investem na mais coringa, que vai dar tudo certo. Por exemplo, 0,15, 0,20
CC. Você vai ter um efeito de fio a fio mais denso, né? Mais dramático ali. Para uma cliente que tem os cílios mais fortes, para entregar mais volume, né? Com o 0,20. E para uma cliente que tem os cílios mais fracos, que é um resultado mais natural, nunca colocou uns cílios, tem medo, é discreta, tem essa personalidade mais, né? Sem querer causar, ou às vezes trabalha em algum serviço que ela, sei lá, ela é uma psicóloga, quer ser mais discreta, ou ela é uma médica, porque vai na personalidade de cada uma, né? Aí você trabalha aí com umas espessuras mais finas, como a 0,15, um exemplo, e a curvatura mais coringa que tem é a CC, né? Porque ela não é tão aberta, nem tão fechada, então é o meio termo, sabe? Ah, mas eu quero ter mais curvaturas, porque eu quero fazer transição de curvaturas, eu quero fazer correção do olhar. Isso já é um pouco mais avançado. Mas quando você quer ter mais curvaturas, você pode fazer um C, CC e D. Então dá pra gente limitar ali um pouquinho as nossas numerações, já pra gente poder fazer um estoque para poder trabalhar no nosso dia a dia. Dá pra ter todas as curvaturas? Dá, só que você também tem que ter esse dinheiro para investir. Então é aos poucos, porque a gente tem muita coisa no mercado hoje. A gente tem dezenas de espessuras, dezenas de tipos de fio, né? Tem fio Y, tem fio de volume, tem fio de clássico, tem várias curvaturas, tem tudo. Mas sempre vai ter uma novidade aí no mercado, algo para aperfeiçoar o nosso trabalho, algo para deixar mais bonito. Mas é só isso que eu quero que vocês entendam, que dá pra dar uma enxugada e ter o coringa pra você não precisar fazer um investimento muito grande de início. Mas com pouco dinheiro, hoje você já consegue fazer uma parte ali do seu material pra você começar a aplicar nas suas clientes, começar a aplicar nas suas modelos, começar a ter um retorno, e conforme você vai tendo retorno, você consegue estar investindo cada vez mais, né? Nos seus materiais, no seu espaço. Então isso tudo vai fazer a diferença, porque eu sei que quando a gente inicia, a gente tem às vezes um valor X só para investir e deu. Então a gente compra os principais e aos poucos a gente vai investindo mais, tá? É uma jogada. Então, falamos de espessuras e curvaturas, certo? Quando a gente vê lá, caixa mix, não sei se vocês já viram assim, mix. Ou, vou fazer um número aqui aleatório, mas tem vários. Por exemplo, mix ou 12 ou 11 ou 10 enfim, isso aqui. O que é isso aqui, gente? São os tamanhos do fio, o comprimento, tá? Qual o tamanho ele é. Então, quando a gente tem uma caixinha mix, é porque geralmente ele é do tamanho 8 até o 14. Geralmente. Tem caixinhas que é do 8 até o 11, por exemplo, igual o da Soberi. E tem outras caixinhas mix que é do 11 até o 14. Quando ele tem tamanho do outras marcas, ele geralmente tem do 8 até o 14 ou do 8 até o 15. Então, assim, quando ele tem vários tamanhos dentro de uma caixinha, que é o mix, é o ideal para uma iniciante, por exemplo. Porque quando a gente tem uma caixinha mix, você não precisa fazer uma compra de cada tamanho. Porque você sabe que quando você faz uns cílios, a gente tem que fazer mappings. Então, a gente tem que pelo menos mesclar 4 tamanhos para os nossos cílios não ficar feio, tá? E não ficar de um tamanho só. Para ele ter acabamento pelo menos 4, mas geralmente a gente usa mais tamanhos. Então, quando a gente deduz ali um tamanho de cílios de extensão para a cliente, a gente vai deduzir também conforme o cílios natural dela, né? Mas, dentro de uma caixinha, a gente já pode ter vários chicotezinhos com vários tamanhos de fios. Para você não precisar ir lá comprar uma caixinha 8, uma caixinha 9, uma caixinha 10, outra 11, outra 12, outra 13 e outra 14. Porque daí já foi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já foi 7 caixas, tá? Aí imagina quantos que você vai gastar para comprar uma de cada uma, só para iniciar.
só para iniciar. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar uma caixinha apenas, com um valor só, e ter todos os tamanhos em uma só, tá? Para quem tá iniciando, para quem quer treinar, então o investimento vai ser menor também. Duda, posso só comprar caixinha mix e ter todos os tamanhos, comprar 4, 5 caixinhas mix? Gente, vocês podem, mas vai ser uma hora que vocês não vai mais compensar para vocês fazer isso. Porque ali os chicotezinhos são limitados. Por exemplo, vem uma 8, uma 9. Tô chutando, tá? Não tô com uma caixinha mix aqui pra ver. Mas vamos supor, tem um chicote 8, outro 9, outro 10, duas 11, duas 12, duas 13, duas 14. Então vai ser mais ou menos isso. Ou 3 ou 4 tiras de cada um, enfim. Só que vai ser limitado. Então vai chegar uma hora que não vai mais. Quando você tiver uma cartela de cliente maior, não vai compensar você ficar só vivendo de caixinha mix. Vai compensar você comprar uma caixinha realmente de cada tamanho. Mas para quem tá iniciando, uma caixinha mix é o ideal. Para treinar, sabe? Para começar a desenvolver lá os seus treinos, treinar o seu mapping, sabe? Então tudo isso vai compensar. Então, iniciantes, comprem curvaturas coringa, tá? Caixinha mix e espessura coringa também, as mais utilizadas, de fio a fio, 0.15 ou 0.20. Agora, me diz, se vocês chegarem numa loja, vocês vão saber escolher a sua caixinha? Vocês vão chegar lá para a vendedora e falar, olha, eu queria cílios da marca tal. Se você não souber a marca, não faz mal. Você vai lá, abre a caixinha, passa o dedo assim, ó, e vê se o fio é macio, sabe, ao toque, observa se ele é bem pretinho, então vocês vão saber avaliar dessa forma. Olhou, mix, tá lá, assim, ó, aqui vamos supor que é o adesivo da caixinha, tá, ele geralmente vem dentro de uma bolinha assim, e tá, vamos dizer assim, 0.15, curvatura CC, mix, vai estar mais ou menos assim, ó, se quiserem printar, vocês não vão se perder. 0.15 CC Mix. É só uma ideia para vocês, tá? Pode estar lá também 0.15 CC 12mm. Quando acontece assim, 12mm ali no final, deixa eu só tirar aqui essa minha... Calma aí. Quando acontece assim, ó, vamos dizer 12, ou pode ser 10, ou pode ser 11, esse aqui seria uma caixinha apenas de um tamanho, tá? E essa aqui seria uma caixinha mix. Só para vocês entenderem bem. Mix, já diz, né? Vários tamanhos. Vários tamanhos. Geralmente do 8 até o 14, ou do 8 até o 11, ou do 11 até o 14, ou do 8 ao 15. Só para vocês entenderem. Aí vocês conseguem ver lá na tirinha dos cílios. Na tirinha dos cílios ele vai dizer de qual tamanho até qual tamanho ele tem. Tudo dentro da caixinha. E aí vocês conseguem avaliar e saber escolher. Quando ele tem só um número aqui, 12mm, é porque é apenas um tamanho. Uma caixinha apenas de um. E aí assim vocês não vão se perder mais. Agora eu quero mostrar pra vocês outra coisa. Deixa eu até mudar aqui. Quero mostrar pra vocês outra coisa, tá? Quando a gente fala de fio cônico, Duda, o que é fio cônico? O que é fio elipse? Do que você tá falando? Eu não sei o que é fio elipse. Calma. Calma aí, gente. Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Porque eu vou fazer uns desenhos, só para vocês entenderem melhor. Quando a gente fala de fio cônico, a gente está falando de base, a base do fio. No mercado, a gente tem dois tipos de fios ali, o cônico e o elipse. Tem o flat também, mas só para vocês entenderem. O cônico, eu vou desenhar aqui um fio natural, tá?
supor que esse aqui é o fio natural da cliente. Horrível, né? Oi, Dudu. Nagaraco, só deixa eu ver aqui. Nagaraco 0.03, mix do 7 ao 15. Eu tenho também. 0.03. Esse aí é um fio de mega volume americano, tá? Vou explicar aqui pra vocês. A gente tem espessura 0.03. Só vamos voltar aqui, gente, pra gente não se perder, já que a gente tá falando de espessuras, e depois eu volto aqui pro cônico, tá? E o cônico elipse. Pro volume russo, a gente tem fio 0.03, 0.05, 0.07. Essas aqui são espessuras. Ah, tem 0.06 e tem 0.04, mas não são fios encontrados com facilidade no Brasil, tá? Só pra vocês entenderem. 0.03, 0.05 e 0.07. Isso aqui são fios de volume russo, tá? Por quê? Porque eles são fios mais leves que você pode colocar mais fios em cima de um cílios natural. Então, o 0.03, ele é para fazer um volume russo, por exemplo, igual tipo mega volume, que é tipo mega volume americano, onde os fios não tem muita simetria, por ele ser muito fino, então a gente não consegue montar um fém muito simétrico com eles, porque eles são fios finos demais. Então ele não é um cílios pro fio a fio, por exemplo. Ele é apenas para, né, volume, não para fio a fio clássico, tá? Então, essa daí é a caixinha mix do 0 ao 15. Então você tem vários tamanhos de cílios aí, tá? Como eu expliquei pra você. Mas esse fio é de, tipo, volume, dá de fazer um mega volume com ele. Então, o que é um fio cônico, gente? Gente, isso aqui não vai ser o fio natural, tá? Isso aqui vai ser o fio de extensão. Sou péssima para desenho. Uma pessoa ruim para desenho sou eu. O fio natural, ele tem... ele é cônico, né? O fio de extensão aqui cônico, por exemplo. Fio de extensão cônico. O que é o fio cônico? A base dele é essa bolinha aqui que eu desenhei. Então, ela é redondinha, tá? Então, quando ele é acoplado ao fio natural, vamos supor que essa bolinha de baixo é o fio natural e a outra bolinha de cima é o fio de extensão. Então, o fio cônico, ele fica mais ou menos assim em cima do natural, tá? Ele acopla uma bolinha ali em cima da outra, só para vocês entenderem. Quando eu faço isso daqui, a minha área de contato com o fio cônico de fio a fio ao fio natural é essa partezinha aqui, ó. O que é essa partezinha ali, gente? É essa área de contato da cola ao fio natural. Então, quando você passa a cola e vem ao fio natural, é esse pedacinho aqui que a gente vai ter de acoplagem com o fio. Quando a gente tem um fio elipse, o fio elipse, ele basicamente é isso daqui, ó. Ele tem uma base mais achatada e ele é mais leve. Ele não tem o mesmo peso de um fio cônico. Porque o cônico, ele é tipo cônico, entendeu? Não consigo achar uma palavra mais ideal para isso. Então, assim, quando ele é elipse, ele é achatado e ele é mais leve. Por exemplo, eles são vários fiozinhos de espessuras mais finas, todos juntinhos, imitando um fio de fio a fio. Então, ele fica um fio de fio a fio, só que com a base achatada. Quando ele tem essa base achatada aqui, esse aqui é o fio natural. Então, o fio elipse, ele faz mais ou menos esse formato aqui, tá? Então, a área de contato dele com o adesivo é isso aqui. Não é maior que esse. O cônico, a área de contato dele do adesivo é menor.
Vocês estão me entendendo? Não, nunca usei, Esther. Ó, fio elipse, fio cônico. Então, a base dele que muda. O peso dele também muda, tá? Porque o fio, vou dar um exemplo aqui pra vocês. O fio elipse, tá? Elipse 0,20, ele não tem um peso de um fio 0,20. Ele pesa 0,07. Então, ele tem o mesmo peso de um fio de volume. Então, ele é menor. O fio cônico 0,20, ele tem um peso de um 0,20, né? E o 0,15, um peso de um 0,15. Então, ele vai ser um pouco mais pesado que o fio natural, tá? Qual que é a diferença desses dois? Tecnicamente, se você parar para pensar, como o elipse ele tem uma área de contato de adesivo maior, automaticamente você pensa o quê? Que a retenção dele pode ser melhor também. Retenção, durabilidade, né? Mas ele não vai ser melhor se você não souber acoplar. Sabe por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tem essa base, gente, de fios, a gente tem que saber a acoplagem. Senão, de nada adianta. Como é que vocês acham que acopla o fio elipse com essa base achatada? Alguém sabe me dizer? Vou fazer aqui no meu caderninho. Alguém aí já trabalha com fio a fio clássico? Hein? Ó, o fio elipse com a base achatada, ele pode ser acoplado por cima, por cima ou por baixo. Nossa, que letra maravilhosa, né? Fio elipse com a base achatada por cima ou por baixo. Apenas. Duda, não posso acoplar pela lateral? Não. Por que eu não posso acoplar pela lateral? Vocês têm que imaginar o quê? O fio natural da cliente, né, redondinho aqui, quando você vem com o fio achatado, para você ter uma acoplagem boa, né, para que essa área de contato com o adesivo seja boa, você tem que vir acoplando ele por cima, para que eles se abracem e tenha uma boa retenção. Ah, mas eu posso ir por baixo? Pode. Posso acoplar por baixo também. Ah, mas eu não posso vir pela lateral? Não. E eu vou explicar o porquê. Vocês imaginam aqui comigo que esse aqui é o fio natural da cliente, tá? E esse aqui é o fio que eu vou acoplar. Quando você vem com o fio natural e você acopla esse aqui em cima, a área de contato dele vai ser boa. Quando você vem por baixo, a área de contato dele também vai ser boa. Agora, se você vir pela lateral, olha a área de contato. Não vai ser boa. E aí, automaticamente, acontece o quê? Com a gravidade, ou pela área de contato, pelo peso maior está do lado, ele, ó, cai. Quando ele cai, acontece o quê? Baixa retenção. Então, a acoplagem de um elipse é somente por cima ou por baixo, tá? Comprei um fio cônico, Duda, e agora? Por todas as direções, por cima, por baixo, pela lateral, não tem problema. Por quê? Porque ele é redondinho. Então, ele vai grudar bem, independente de onde você acoplar, seja por cima ou por baixo ou pela lateral. Tá? Por isso tem que prestar muita atenção na base. Você quer ter uma boa retenção com o fio a fio? Você acha que o fio a fio não dá
uma boa retenção ou que dura menos? Não, você está enganada. O fio a fio tem uma ótima durabilidade. Basta você saber trabalhar com os tipos de base. E isso acontece para o volume também, tá? Porque o volume, ele também vai mandar conforme a base. Então, quando você prepara um FEM, você tem que observar a base que você preparou. Porque quando você prepara uma base na hora de acoplar, ela tem a base que ela fica empilhada, ela tem a base que fica flat, que é reta, e tem a base buquê, que ela é embrulhadinha. Então, você tem que observar na hora de acoplar. Quando ela é redondinha, você pode acoplar ou por cima, ou por baixo, ou pela lateral. Quando ela é empilhada, apenas pelo lado, pela lateral. E quando ela é feita flat, que a base é reta, ou por cima ou por baixo, porque vai ser a mesma base de um elipse flat. Eu vou desenhar aqui pra vocês, que hoje eu tô, né? Se vocês não entenderem, vocês podem perguntar, porque eu sei que é muita coisa. Só que o meu interesse é que vocês entrem em uma loja e não se percam. E na hora de fazer os cílios, que seja de uma boa retenção. Porque senão de nada adianta. Duda, como é que eu faço para entregar um cílios mais natural? Um fio a fio mais natural? Trabalha com cônico. Duda, como é que eu faço para entregar um cílios mais denso no fio a fio? Um cílios denso no fio a fio? Com base elipse. Por quê? Porque ele é mais achatado, ele é mais grosso ali. Então, automaticamente, naquele fio, ele vai dar mais densidade. Ele vai dar um aspecto mais pretinho ali, sabe? Então, isso vai ajudar muito você a entregar um fio a fio mais volumoso, esse tipo de fio, tá? Ó, quando eu falo de base, de volume, de buquê, redondinha, é o mesmo que o cônico do fio a fio, tá? Quando eu falo de base flat, que elipse, base elipse, troquei meus desenhos, enfim, é o mesmo que uma base reta de volume. E quando eu falo de uma base empilhada no volume, é a lateral. Ó, vou dar um exemplo aqui. Base buquê é a redondinha, aonde o fio de volume, o fio de fio a fio também é cônico. Então aqui eu posso acoplar tanto pela lateral quanto por cima ou por baixo, né? Tanto faz, você vai ter uma boa retenção. Quando você acopla o elipse, é por cima ou por baixo. E o flat também é por cima ou por baixo, tá? No volume. E aqui é no fio a fio. E essa empilhada é da lateral, tá? Fio da lateral. Então, no fio a fio, que fio você vai poder acoplar pela lateral? Apenas o fio cônico, tá? Então, fio cônico, fio elipse, é só para vocês entenderem melhor. E aí, você vai ter uma retenção melhor. E você vai poder entregar densidade. Então, se vocês começarem a entender como vocês chegam numa loja, como você escolhe um tipo de fio, fica muito mais fácil para você não se perder e chegar lá e comprar diversos tipos de material e chegar em casa e nem é o fio da técnica que você quer fazer, sabe? Não adianta você chegar lá com um fio de volume querendo fazer o fio a fio, sabe? Foi o que aconteceu ali, eu fui ali, mandei uma mensagem para a vendedora, ela não sabia do que eu tava falando, porque não é o ponto-chave dela ali, os cílios, mas ela tinha. Então eu pedi fio de volume brasileiro, mix, e ela falou assim, não, esse eu não tenho mais, eu tenho esse aqui. Tirou foto e mandou. Alto Fem.
bem grande lá em cima, alto fem. Aí eu pensei, tá bom, eu sei o que eu tô comprando. Mas e a menina que acabou de começar? Será que olhando na caixinha ela vai conseguir identificar que não era o fio que ela queria? Olhando pelas espessuras, olhando pela curvatura, olhando pelo tamanho, ela vai identificar? Depois dessa aula, sim. Porque a partir de hoje você não vai mais errar para comprar seus cílios. Você quer uma coisa coringa, você vai comprar as curvaturas mais coringas, as espessuras mais coringas, né? E as caixinhas mix. Porque assim você vai investir menos no começo para poder fazer seus treinos, para poder fazer seus modelos, né? Não vai gastar tanto e vai conseguir treinar igual. E se você comprar uma caixinha mix e você não gostar, é um exemplo muito claro, aconteceu, comprei uma caixinha mix, não gostei dessa marca, você comprou uma caixinha, você não comprou um estoque daquele material, de uns cílios que você não gostou, sabe? Você comprou uma caixinha, que você pode continuar fazendo seus treinos. E aí, amanhã depois, eu quero comprar outra caixinha, você vai tentar de outra marca. Então, olha como você evita desperdício de dinheiro, desperdício de, sabe, de material. Tem que ver aí, tem que saber avaliar. Tem que chegar na loja e saber o que vai conseguir comprar, né? Sem a vendedora enfiar um monte de coisa para você desnecessária. Olha, moça, leva isso daqui, porque isso aqui é um exemplo bem claro. Você trabalha em uma região muito úmida. Aí a pessoa vai lá e chega e te vende um Nano Mister. Que lash designer não tem um Nano Mister na mão hoje? Me diz. Todo mundo quer usar um Nano Mister, mas não sabe como usar um Nano Mister. É só um exemplo bem básico. Às vezes usa ele de uma forma errada e tem uma baixa retenção. Então, a vendedora lá te socou um Nano Mister. Você pagou, sei lá, R$50 no Nano. E aí você não sabe como utilizar, você só simplesmente comprou porque era um material que a vendedora falou, não, isso aqui não pode faltar. Poxa, ela é vendedora, gente, ela tá ganhando dinheiro, mas quando você tem conhecimento é diferente. Adianta você mandar umidade para os cílios da cliente se você já trabalha numa região super úmida? Não adianta. Se você trabalha com umidades muito alta, não adianta você ter um Nano Mister. Nano Mister é para lugares com umidades mais baixas. Vocês entenderam o que eu tô falando? Só para vocês não se perderem e não gastarem dinheiro à toa. Quando vocês comprarem esse material aí básico que eu falei de fio, que você vai chegar na loja e vai saber escolher, quando você fazer isso, as coisas vão fazer mais sentido para você, porque você vai começar a fazer dinheiro, né? Ter um retorno ali para estar bancando o seu material, e aí aos poucos você vai conseguindo fazer um investimento um pouco maior. Entenderam? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês estavam um pouco com dúvida nisso também, mas eu acho muito importante que isso é um dos princípios ali para uma iniciante que chega numa loja e não sabe o que comprar e acaba gastando um monte de dinheiro e não sabe nem como usar aqueles materiais. Então, eu gosto muito de indicar materiais que eu gosto. Eu gosto muito de fazer o arroz com feijão, que é o básico que funciona, tá? Então, assim, Duda, preciso comprar shampoo específico pro cílio, shampoo isso, shampoo aquilo, e você vai lá e paga R$50 pela embalagem. Não tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo que é um shampoo pros cílios muito bom. Dá pra comprar. Só que o básico funciona. E às vezes o barato também funciona, dependendo do material. Por isso a importância do conhecimento. Eu vou ser sincera pra vocês, eu amo o shampoo Johnson. Tem muitas profissionais que não indicam o shampoo Johnson porque é para cabelo de bebê, porque ele não abre a cutícula do fio, porque ele não altera o pH, eu sei de tudo isso. Mas
ele funciona. Eu tenho uma retenção excelente. E o shampoo Johnson e o soro fisiológico funcionam muito pra mim. Vai ter profissionais falando, porque o soro fisiológico não é bom, porque não é apropriado. Enfim, tem vários profissionais que falam isso. Sabendo utilizar da forma correta, sabendo que embalagens grandes não dão resultados, que eles perdem a propriedade, que tem que ser uma embalagem pequena, que depois de aberto ele tem pouca durabilidade. Então, assim, arroz com feijão funciona. Eu prezo muito isso porque eu já fui iniciante um dia e eu sempre tento passar o melhor para as meninas, para que não se percam no material, para que não gastem dinheiro em vão e que consigam trabalhar com qualidade, sem gastar tanto, né? Porque eu sei como que é as condições financeiras no início, tá? Então, assim, depois que a gente já tá fazendo um dinheiro com aquilo, a gente vai conseguindo investir cada vez mais. Mas eu sei que quando a gente precisa fazer nossos modelos, a gente precisa entender, né? Pra não ficar gastando aquele dinheiro à toa. Então, eu acho que o arroz com feijão funciona. Eu vim trazer sobre os fios hoje, mas outro dia a gente pode fazer uma live sobre outro tipo de material, né? Eu gosto muito de falar o que dá certo, o que não deu certo, o que eu usei, o que eu gostei. Mas enfim, tá? Só pra vocês entenderem melhor. Quinta-feira a gente vai estar aqui de novo com uma nova live. Vai ser mentoria. Então, pra você que tem interesse em participar da mentoria ao vivo aqui com nós em live, para tirar todas essas dúvidas em live, tá? Você tira suas dúvidas comigo, você conversa comigo e eu vou respondendo suas maiores dúvidas. Então, para quem tiver interesse, pode me chamar. É uma mentoria gratuita, onde você pode estar podendo estar tirando, esclarecendo tudo isso e eu poder te ajudar de alguma maneira, né? A sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra menina que tá aqui em live. Então, acaba sendo uma live que todo mundo aproveita, né? Que você tira dúvida comigo e as outras meninas conseguem escutar falando, poxa, essa realmente era a minha dúvida. Poxa, eu também passo por isso, sabe? Então, é uma forma que eu consegui montar aqui para que eu consiga direcionar realmente as minhas respostas às dúvidas de vocês, né? E a gente poder aproveitar mais e conseguir trazer cada vez mais conhecimento para vocês. Então é bem importante, né, a mentoria, para quem tem vontade de participar, pode chamar ali no direct, não precisa ter vergonha, é super tranquilo, é apenas uma conversa onde eu até falo mais do que você só manda suas perguntas, eu vou respondendo e se no meio das minhas respostas você tiver mais uma dúvida, você falar de novo, é bem tranquilo, super tranquilo. Para quem tem dúvida de como funciona, eu tive uma mentoria na quinta passada, ali que eu postei com a Nara, e vocês podem ver como é super tranquilo, onde é bem de boa mesmo, tá? Quinta-feira eu vejo você novamente aqui comigo, né, em mentoria com uma aluna, que ela entrou aqui hoje, mas ela já saiu, e eu vou confirmar com ela. Caso ela desmarque, eu marco com uma nova menina pra quinta-feira, tá bom? Direcionamento para fio a fio. Aham, Danatinha. Vou pensar numa live aí sobre trazer bastante conteúdo pra vocês no fio a fio, tá bom? Gente, beijo. Obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado e que realmente tenha ajudado vocês de alguma forma. Beijo, até quinta-feira.